Vamos voltar à política. A atriz Fernanda Montenegro, que ao longo dessa corrida eleitoral se pautou pela discrição, falou ontem pela primeira vez sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro. A Nicole Fusco está aqui com a gente para nos dar os detalhes dessa fala. Bom dia, Nicole. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, o UOL entrevistou a Fernanda Montenegro por causa dos 20 anos do filme Central do Brasil. Para quem não se lembra, o filme foi exibido pela primeira vez em 1998 e fala sobre a história da Dora, que é uma professora aposentada que escreve cartas para pessoas analfabetas na estação Central do Brasil. E a Fernanda Montenegro, falando agora sobre política, ela deu a sua opinião um pouco ponderada aí, em meio a tanta polarização nessas eleições a respeito da eleição de Jair Bolsonaro. Eu vou aqui citar uma aspa dela. Eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar sobre este voto de credibilidade para que todo um atendimento social exista. Não, perdão. Eu não acredito que quem deu um voto a ele exija que ele vire um fascista enlouquecido, porque se isso acontecer, haverá uma reação, senão estaríamos em um regime militar até hoje. E ela falou também que o candidato não está lá por um milagre, que ele está por ter recebido mais votos do que o outro candidato. Então aí uma visão um pouco mais ponderada em meio a essa polarização. E aí, Caio, Joel? Bom ver da Fernanda Montenegro uma manifestação tão ponderada assim, que busca entender um fenômeno. Não imagino, na verdade, que ela não tenha votado, não concorde, não apoie o fenômeno, mas buscando entender, ao invés de apenas reagir com medo e com pânico e com demonização completa do que está acontecendo. Afinal, uma parcela muito expressiva do eleitorado brasileiro votou por aquilo. Vamos entender as razões. Por que votaram naquilo? Olha, a gente tem uma classe política tão falida, tão corrupta, vista como tão maligna. Bolsonaro é percebido como algo de fora, alguém que vem quebrar esse sistema. A gente tem a violência nas ruas, assim, tomando vidas, e a gente não sabe se volta vivo para casa. Ele trouxe o símbolo da vamos reagir à violência, vamos botar a lei e ordem de novo. Pautas morais que as pessoas sentem que o mundo está desandando, que só se fala de minorias e quando se esquece todo o resto, é outra demanda que está aí, ele respondeu a isso de alguma maneira. Então acho que é preciso entender o fenômeno e lembrar, a gente tem um país, o presidente não determina o país inteiro. A vontade do presidente não é o que acontece nas ruas de todo o país. A gente tem muitas outras forças, a gente tem muitas outras instituições que estão lá para garantir que a gente não caia numa tirania, como alguns temem. Então, não tem por que ficar em pânico, mesmo que a pessoa discorde, não tenha votado no Bolsonaro, não tem por que ficar em pânico agora. E, na verdade, essa é uma reação que nem ajudaria a tirá-lo do poder nas próximas eleições. Joel, e tem uma outra frase aqui que eu considero bem emblemática. Ela representa um contraponto a quem insinua, por exemplo, que os 57 milhões de votantes, aqueles que desferiram seu voto em Jair Bolsonaro, essa é uma maioria fascista. Ela diz o seguinte: eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar sobre este voto de credibilidade para que todo um atendimento social exista, que a saúde exista, o saneamento básico, a creche, os empregos existam. Ele, Jair Bolsonaro, está chegando ao poder porque existem milhões de desempregados. E vai ter que mostrar serviço, né? Vai ter que mostrar resultados, senão o que era apoio na política brasileira logo vira desprezo. E deixa eu só colocar, antes de passar a palavra para você, Caio, que é o seguinte, eu observei um fenômeno que não é inédito, mas com a intensidade que ele ocorreu, ele reflete muito nitidamente a polarização e a divisão do país, né? O que eu falo no âmbito familiar, obviamente que as divergências políticas dentro das famílias sempre existiram, mas de alguma forma essas diferenças não foram o centro da questão, os debates aconteciam. Hoje, essas diferenças estão separando pessoas da mesma família. Quer dizer, é um fenômeno a ser observado também. E é um fenômeno que foi percebido, Joel, na tua fala, e eu percebo na fala que Natasha traz, da Fernanda Montenegro, da Nicole, perdão, traz na fala da Fernanda Montenegro, de uma necessidade de entender quem é essa pessoa e qual foi o desejo dessa pessoa que desferiu o voto pro Bolsonaro. Exato. É uma questão a ser entendida. Felizmente, pelo menos nas minhas redes sociais, o que eu tenho visto são as pessoas que brigaram com a família e com os amigos, agora querendo fazer as pazes. Eu acredito que no Brasil, essa paz e a relação pessoal vai falar mais alto do que a divergente ideológica. Eu acho que até o Natal essas feridas estarão curadas. Todo mundo tem que passar o Natal em algum lugar, né? Exatamente. É muito mais gostoso passar as festas de fim de ano em família. Mas assim, eu acho que muito do que tá... Eu achei muito sensível o comentário da Fernanda Montenegro. Muito que está nas entrelinhas do que ela falou é identificar o antipetismo.
né? É muito importante falar isso. O voto do Bolsonaro não é o voto ideal, e ele mesmo já tem consciência disso, já falou várias vezes: eu não sou o mais qualificado, etc, etc. E tá ficando, uma coisa que tá ficando cristalina para a população é um pouco daquilo que o Roberto Campos há décadas já tinha antecipado, e as pessoas estão percebendo que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. E eu vou mais longe ainda, se me permitir a ousadia de complementar o Roberto Campos, que é o seguinte: é também o partido dos democratas que apoiam ditaduras, né, e dos ateus que rezam e fazem comunhão. Esse nível de hipocrisia a população não vai tolerar mais, muito em razão do excelente trabalho do jornalismo sério, como por exemplo aqui da Jovem Pan, e das redes sociais. Foi o fenômeno que o Joel falou, que pode até ser que o eleitor tenha memória curta, mas a internet não. Vamos ver se os intelectuais, estudantes e trabalhadores do PSL fazem melhor. Nicole Fusco, obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Até a próxima.